Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer uma deliciosa receita. É o pãozinho de festa. E essa é uma receita que muita gente chama de pãozinho delícia, pãozinho de festa ou pãozinho de queijo. E o grande pulo do gato aqui é que eu vou lhe ensinar como fazer na Airfry. Edva, e existe uma airfry específica? Não. Você pode fazer em qualquer airfry. Pequena, média, grande, fique livre. E a primeira coisa que você tem que fazer dessa receita é o recheio. Edva, posso fazer sem o recheio? Pode. Fica delicioso também. Aqui no liquidificador eu vou colocar 400 ml de leite, 50 gramas de queijo parmesão, uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento e uma colher de sopa de amido de milho. Vou bater tudo isso aqui no liquidificador. Eu vou levar para cozinhar com 20 gramas de margarina. Cozinhe em fogo baixo. O nosso recheio já está no ponto e aqui eu estou com fogo baixo. E qual é o ponto, Edva? Observe que quando eu levanto aqui, ele fica marcado, tá vendo? E com fogo ainda ligado, tá, pessoal? Baixo, eu vou finalizar com meia caixa de creme de leite. E esse é o grande segredo desse recheio aqui. O creme de leite aqui faz com que ele fique aveludado. Depois que você perceber que todo o creme de leite aqui está envolvido, você pode desligar o fogo. E anote aí no seu caderninho. Cubra e não se preocupe que o plástico ele não vai derreter. Por que, Edva? Você tem que cobrir. Se eu não cobrir, quando ele esfriar, vai formar uma película aqui por cima e aí ele não fica tão bom de trabalhar, sabe? E escreva aí no seu caderninho. Você pode fazer um dia antes. Eu sempre falo isso daqui. Falou em praticidade, me chama que eu vou. Você pode fazer o recheio da produção dos seus pãezinhos, colocar em uma vasilha, depois de frio, você tampa e deixa na geladeira. E quantos dias, Edva, dura na geladeira? Pessoal, até 3 dias, mas por segurança eu falo, deixe por 2 dias. Combinado? Fazer a massa do pãozinho para a festa é mais fácil do que você imagina. São ingredientes fáceis que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. E cada pessoa tem um modelinho de fazer o seu pãozinho de festa, ou o seu pãozinho delícia, ou o seu pãozinho de queijo. Cada pessoa chama de um jeito diferente. Fala aqui para mim nos comentários, como que você chama aí? E eu não vou lavar não, eu vou pegar todos esses ingredientes e colocar aqui dentro. Aí tem aquela turma do nojinho, né? Eca, ela pegou tudo e colocou ali dentro. Ai, gente, isso aqui não é nojeira não, viu? Eu vou fazer isso, eu vou colocar aqui dentro 2 ovos, 150 ml de óleo, 70 gramas de açúcar, 2 pacotinhos de fermento biológico, 500 ml de leite e esse leite ele está morninho. Aqui eu tenho 25 gramas de queijo parmesão e uma colher de sopa de sal. Essa colher de sopa, pessoal, não é uma colher cheia. Aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo sem fermento e eu coloco a farinha aos poucos. E se você não tiver a batedeira, eu não quero que você deixe de fazer essa receita. Estou fazendo aqui na vasilha para que você veja que dá super certo. Posso fazer meia receita, Edva? Pode. Aí chega um momento em que pesa tanto que eu não consigo mais misturar com o fouet. Aí eu misturo com a colher de pau. É como eu falei, cada um tem um modelinho de fazer e eu faço assim. Eu não gosto de colocar logo a mão na massa, sabe, pessoal? Eu só coloco a mão na massa quando eu percebo que ela tá mais enxuta. Eu não gosto que fique grudando aqui em minhas mãos, sabe?
Pronto, aí chega um momento aqui em que eu não consigo mais misturar com a colher de pau. Aí é onde eu coloco a mão na massa. Observe que eu misturo trazendo da borda para o centro da massa. A massa aqui, ela já deu ponto. Aí a sova, eu faço assim. Agora eu vou deixar a massa descansar aqui por 10 minutos. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, a nossa massa, olha só como ela tá linda. Agora eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. Se você for fazer para a festa, você vai pesar entre 25, no máximo 30 gramas. E para a lanchonete, Ediva, qual o tamanho ideal? Qual o peso da massa? Pessoal, o peso da massa para a lanchonete é entre 100 a 120 gramas. Ah, Ediva, eu quero colocar 150 gramas. Tem algum problema? Não tem. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí porque eu ainda vou precisar dele. E para que você tenha noção, anota aí no seu caderninho. A quantidade depende do peso que você escolheu aí modelar. Aqui eu tenho 35 unidades com peso de 50 gramas e sobrou essa porção aqui com peso de 35 gramas. Imagine eu pegar do jeito que eles estão aqui e colocar para assar. Fica feio, tá vendo? Não está boleado, que é o ato de deixar redondo. E como, Ediva, que eu vou fazer isso? Olha só, bolear é você pegar uma porção, apertar, fazer isso aqui, virar de ponta cabeça e fazer esse movimento aqui, que é o ato de deixar a porção do pãozinho redondinho, assim, olha. E aí você vai colocar para assar. Ah, Ediva, eu não sei fazer isso, é difícil. Então, você vai fazer isso, você vai dobrar, dobrar, dobrar e dobrar. De novo, dobra e dobra. Aí você vai perceber que já vai ficar assim parecendo uma trouxinha. Aí você faz isso aqui, vira de ponta cabeça e ajeita assim. Observe que fica redondinho. Para você que está começando, vai tentando e não é você fazer para ver se vai dar certo. É você fazer até dar certo. E eu confio em você. E para assar, eu vou assar na Airfry. Ediva, e se a minha Airfry não tiver isso aqui, posso assar apenas naquela gradezinha? Pode. Olha, eu untei apenas com óleo. É bom que você deixe um espaço assim, porque vai fermentar. E aí, se você colocar muitos, incha e vira uma bola só. E assim dá para você separar depois de assados. E como está aqui, eu não posso colocar direto na Airfry e ligar para assar. Não. Eu vou deixar aqui, vou fechar para que não entre nenhuma corrente de ar. E vou deixar descansar aqui por uns 20 minutos. E sabe, pessoal, isso é uma coisa que eu nem gosto de estar falando para vocês, o tempo. Por quê, Ediva? Porque isso depende da temperatura de região para região. De repente, aí na sua cidade, com 10 minutos, quando você abrir, você já vai ver que está fermentado. Então, na minha cidade aqui, eu vou deixar, às vezes, viu? Até 25, 30 minutos, sem ligar. Eu não liguei, olha, desligada, porque ela vai fermentar. Ediva, eu só posso fazer essa receita na Airfry? Não. Olha só, uma forma untada apenas com óleo, eu vou colocar para fermentar. Uma outra opção para você deixar descansar é você cobrir com um pano, deixar assim. Ai, gente, cadê meu like? Depois de tantas dicas, eu não acredito que você ainda não deu meu like.
Obrigada. Ah, e também me dá essa moral, se inscreve no canal. Prontinho, passado esse tempo, vamos tirar aqui. Lembre-se que a Airfry está desligada. Olha só, bem fermentado. Você pode assar no forninho elétrico ou no forno convencional. Olha só, pessoal. E para assar, a Airfry ela já tem que estar pré-aquecida. E isso, pessoal, depende de Airfry para Airfry. Tá certo? Airfry para Airfry? Ou de fritadeira elétrica para fritadeira elétrica. Você escolhe aí como você quer chamar. A potência. Tem a potência, algumas têm uma potência maior e outras potências menores. Então isso depende muito. O que eu posso falar para você? Eu vou assar aqui, ele já está pré-aquecido, eu já aqueci antes, em 180 graus e vou colocar aqui 5 minutos. E depois vou colocar mais 5 minutos. Então você vai testando aí, se for a primeira vez que você vai assar o pãozinho na Airfry. Olha só como eles ficam lindos, perfeitos, né? Com os pãezinhos ainda quentes, você pode passar manteiga ou margarina e finalizar com queijo parmesão. Aqui eu tenho um pacotinho do queijo parmesão. Eu posso pegar ele do jeito que está aqui e colocar aqui por cima. Mas para ele ficar mais delicado, mais bonito, eu faço isso, olha. Coloco na peneira e faço isso aqui. Olha como ele fica mais delicado, tá vendo? Olha só, fica lindo, né? Para rechear, eu espero esfriar um pouco para depois cortar e rechear. E eu não finalizo agora, e isso é proposital, porque se eu finalizar agora, como esse aqui, quando eu pegar para cortar e rechear, a beleza aqui, a finalização fica toda marcada, sabe? Olha só a cremosidade desse recheio. Eu vou colocar no saco para confeitar, porque facilita para rechear, principalmente se você for fazer em grande quantidade. E só agora, depois de todos recheados, é que eu vou finalizar com a manteiga e o queijo parmesão. E agora vamos experimentar. Gente do céu, olha só. Esse tá sem recheio. Pessoal, essa é a minha massa básica do pãozinho de festa e ela é assim maravilhosa. Eu já ensinei ela aqui no canal. Ela é assim perfeita. Deixa eu morder um aqui com o recheio para que vocês possam ver de perto. Gente do céu! Olha só a perfeição dessa massa e do recheio. Sabe por que eu faço isso? Não é para lhe maltratar, não. Quer dizer, só um pouquinho. É para que você conheça a qualidade do produto que você vai oferecer para o seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!